Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer aqui juntos um simulado da CPA10. Então bora lá! Como vocês podem ver, eu já estou aqui com a minha tela aberta, né? E essa é a plataforma de simulados aqui que a gente tem na Top Invest, né? Então você pode ver que além de constar o enunciado, o comentário em vídeo que você pode assistir também, você vai ver que no canto direito ali, após a questão, tem uma tesourinha. Essa tesourinha ali serve para você descartar as alternativas que você tem certeza, né, que estão incorretas, até para elas não lhe atrapalharem mais, né? Então o que a gente tem aqui? Ó, vamos ver a primeira questão. Ela fala o seguinte: possuem status de autorreguladoras, né? Então, uma autorreguladora é alguém que vai colocar normas no mercado, tá? Mas se tiver uma lei que trata de um mesmo tema ou até mesmo de um tema diferente, né, vai seguir a lei, porque elas são autorreguladoras, elas podem sugerir ações, tá, mas não tem um status igual tem de um regulador ou de uma lei, por exemplo, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Bolsas de valores e entidades de balcão não organizado, né? Então, a bolsa de valores e as entidades de balcão organizado, sim, serão consideradas como autorreguladoras, né? Elas podem impor regras ali para aquele mercado em específico e, lembrando, se tiver uma outra norma em contrário ou tratando de temas de forma mais amplas, a gente segue a lei, tá? Então, a letra A está incorreta pelo fato de falar ali, ó, que são entidades de mercado de balcão não organizado, né? Bolsa de Valores e CVM. A CVM ela é um regulador do mercado, né? Qual mercado de títulos e valores mobiliários. Então, ela não é autorreguladora, ela é reguladora. As normas dela estão acima das entidades autorreguladoras. Corta também. Letra C, entidades de mercado de balcão organizado e não organizado. O organizado sim, mas o não organizado não. E aí a gente tem aqui a alternativa letra D, que é a nossa resposta correta dessa nossa primeira questão. Então olha aqui, você aperta ali em corrigir, já sai na hora se você acertou ou errou, tá? Seguindo, a gente tem a segunda questão, que fala o seguinte: a reforma conduzida pelo Banco Central do Brasil no SPB, no Sistema de Pagamentos Brasileiro, trouxe mudanças importantes, dentre as quais destacam-se, né? Então, reestruturou-se, né? A gente tem hoje uma eficiência muito grande, né? Invejada por países fora do Brasil que vem estudar a gente para ver como que funciona de forma tão eficiente nessas transferências que a gente faz, que vai de uma hora para outra, né? Quase que instantaneamente para a conta da outra pessoa. Então a gente tem aqui, ó, destaque-se a reestruturação das operações de empréstimo, principalmente das operações de leasing e CDC, de crédito direto ao consumidor? Não, tá? Manutenção da tabela de tarifas operacionalizadas por bancos comerciais e caixas econômicas, né? Não é algo que é uma mudança tão importante assim quanto a nossa resposta correta, então a gente pode tirar. Definição de um capital mínimo baseado no risco de crédito para bancos comerciais e bancos de investimento, isso aqui a gente tem lá os acordos, né, de Basileia 1, 2 e 3, mas não é isso que foi realizado. E sim a letra D, realização de transferências de fundos, né, de valor monetário interbancário, ou seja, entre instituições financeiras com uma liquidação em tempo real. Então, instantaneamente, né, como a gente tinha até e atualmente mais utilizado o Pix, né, de caráter irrevogável, ou seja, você não pode cancelar após ter sido realizada. Ah, mas eu fiz um agendamento. Beleza, você agendou. Se você cancelar antes da data de ser realizada a operação, lá no dia do agendamento, aí é revogável, tá? Mas após ter sido realizada, é irrevogável e incondicional, tá bem? Então, letra D pra gente, novamente, resposta correta. Terceira questão fala o seguinte: a estrutura do Sistema Financeiro Nacional apresenta como órgão máximo, né? E aí a gente vai ter que lembrar que a gente tem os órgãos que são os normativos, tá? Que não colocam a mão na massa, eles simplesmente ditam como devem ser as coisas no mercado. Como no caso do Sistema Financeiro Nacional, a gente tem lá como órgão máximo o Conselho Monetário Nacional. Abaixo, no Sistema Financeiro Nacional, a gente vai ter quê? A gente vai ter o nosso amigo Banco Central do Brasil e também a CVM, né, que são os operacionais, de certa forma, porque eles vão defender os investidores no mercado, né, quando for o caso de títulos e valores imobiliários para a CVM. O Banco Central ele tem como operação, como uma das suas principais funções, né, autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras. Tá? Então, dessa forma, a gente tem o normativo, a gente vai ter o regulador e, por último, a gente vai ter o
operador, né? Que os operadores são as instituições que fazem parte do sistema financeiro, né? Se eu não me engano, eu me equivoquei aqui no comecinho e falei que o Banco Central e a CVM eles eram operadores, eles são reguladores do mercado, né? Então aqui na estrutura a gente vai ter o Conselho Monetário Nacional, aí aqui a gente vai ter o Banco Central do Brasil atuando de forma mais ampla e a CVM como regulador, né, e fiscalizador do mercado de títulos e valores imobiliários, e abaixo deles a gente vai ter as instituições, né, que estão autorizadas a operar naqueles respectivos mercados. O Banco Central, por definição e por obrigação, ele tem que autorizar o funcionamento de uma instituição financeira, mesmo que seja uma corretora, porque antes de ela operar no mercado de títulos e valores imobiliários, ela é uma instituição financeira. Então, primeiro tem a autorização do Bacen, para depois ter a autorização da CVM, tá bem? Seguindo então aqui, a gente já tem a resposta correta na letra A. O Banco Central ele é o principal executor, tá, das diretrizes também definidas pelo Conselho Monetário Nacional. O Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, faz parte do Banco Central. E a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né, só vai dar pitaco no que couber a operações envolvendo títulos e valores imobiliários. Corrigindo aqui a letra A, resposta correta. Seguindo aqui, a gente tem marque a alternativa incorreta com relação, deixa eu limpar a tela, aos beneficiários finais. Quem que é o beneficiário final? É aquele que vai receber o recurso, o valor, né, que está sendo encaminhado, né, que está sendo transferido, por exemplo, que vai ser beneficiado lá por alguma operação que aconteceu no meio. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a letra A. Precisam seguir as medidas suplementares requeridas pela ICVM 617 de 2019 e circular do Banco Central 3978. Tá? Então aqui o que a gente tem? Né? Essa instrução ela tratava lá sobre questões relacionadas a PLDFT, né? E também a circular, beleza? Também tratava basicamente sobre esse tema. Só que aqui ela está correta, tá? Então, como a gente quer incorreta, não serve pra gente. Pode riscar. Letra B. As instituições precisam sempre adotar medidas para a localização do beneficiário inicial, ou seja, aquele que está realizando uma transferência, que são pessoas naturais que podem controlar, né, que possuem, controlam ou influenciam certas entidades ou outras empresas, né, outras pessoas jurídicas com o intuito de conduzir transações no mercado em seu nome. O que acontece é que beneficiário inicial sempre será conhecido, tá? Que dessa forma é aqui a pessoa que tem conta na instituição financeira A e vai fazer uma operação lá para a instituição financeira B, por exemplo. Então aqui a gente já sabe quem está realizando, mas aqui muitas vezes pode ocorrer de não saber ou não ser exatamente aquela pessoa, pode ser um laranja, né? Por exemplo, então aqui ó, a letra B é a resposta correta da questão porque é incorreto isso aqui. Se tratar, de um fundo exclusivo ou com gestão irrestrita, precisa localizar seu cotista, beneficiário final, sendo dispensado de identificar os demais, tá? Isso aqui é verdade, então a gente pode tirar. E a dificuldade ou não conhecimento do beneficiário final deverá ser pautado como evidência. Também é verdade isso aqui, né? Se não localizar, vai ter que informar isso lá no meio da investigação, né, que estará sendo realizada. Marcando aqui e comprovando, letra B, resposta correta. Próxima questão. Olha só, o senhor X, né, não vamos dar nomes específicos, envolvido em atividades de compra e venda de narcóticos, deixa eu pegar minha caneta, né, compra e venda de narcóticos, troca em uma casa de câmbio notas de baixo valor que ele recebeu. Então ele pegou lá uma moeda estrangeira, transformou em nacional, ou pegou moeda nacional e transformou em estrangeira, né, de notas de baixo valor. Furto da sua atividade ilícita, que é o comércio, né, de narcóticos. Né? Comércio ficou bonito de falar, mas essa atividade criminosa. Por dólares. Então a gente sabe que ele pegou o real e trocou por dólar. A atitude é caracterizadora da seguinte etapa do procedimento do crime de lavagem de dinheiro. Né? Isso aqui está descrito para a gente na Lei 9613 de 98, que trata, né, sobre a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo também. Tá? E aí você vai ter que lembrar do seguinte, existem 3 etapas, que é a colocação, a ocultação e a integração. Então, na colocação, você vai pegar esse dinheiro oriundo de uma atividade ilícita e você vai colocar ele na economia, né? Vai colocar ele ali para girar, tá certo? Então, na ocultação, na segunda etapa, você vai dificultar o rastreamento contábil, tá? Muitas vezes, utilizando laranjas, tá? Para fazer a ocultação, então transferências, pequenos valores, tudo isso acontece aqui. E a integração é quando esse dinheiro, tá, ele volta com aparência lícita para o mercado, né?
Essas 3 etapas são utilizadas pelos investigadores para ligar os pontos e identificar onde que aconteceu, em que momento aconteceu cada uma das etapas, em que momento o dinheiro ilícito foi colocado para circular, em que momento foi realizado a maior dificuldade de realizar o rastreamento contábil e em que momento ele voltou, certo? Só que a gente quer saber a etapa. E aí a gente olha as nossas alternativas e a gente vê que não tem uma etapa de preparação e também não temos uma etapa de cobertura, tá certo? A gente tem a ocultação e a integração. Nesse caso aqui, a integração não é, porque nesse momento ele está ocultando, né, trocando esse dinheiro que ele pegou e conseguiu em primeiro momento por meio da atividade criminosa, né? Então ele colocou esse dinheiro para circular. Só que quando ele faz a troca numa casa de câmbio, esse ato de trocar uma moeda por outra, tá, acaba dificultando, né, e acaba ocultando a origem ali da primeira etapa. Tá? Dificultando o rastreamento contábil, porque agora não existe mais o valor em real e sim o valor em dólar, porque ele faz a troca do real que ele conseguiu em notas de pequenos valores, em notas de pequeno valor, pelo dólar na casa de câmbio. Então a integração seria a última etapa, a gente tem como correta a alternativa letra A. Beleza? Seguindo aqui então, olha só, é a fase da lavagem de dinheiro onde o recurso retorna para a economia com origem aparentemente ilícita, né? Por que aparentemente? Porque eles muitas vezes podem deixar rastros mesmo, tá? Cuidando, tomando cuidado, pode ter alguém lá que vai ter uma boca maior, vai querer se aparecer, comprar coisas, né? Enfim, e acaba entregando os coleguinhas, né, que realizaram junto a atividade ilícita. Então a gente falou ali que a gente tem a colocação, que é a primeira etapa, a ocultação, que é a segunda etapa, e a integração, que é a última etapa, quando o dinheiro retorna com essa aparência lícita para o mercado. Então a gente tem aqui, ó, sonegação não é, colocação é a primeira etapa, ocultação é a segunda, integração é a última etapa do processo, né? Quando é identificado onde que o dinheiro voltou com essa aparência lícita, né, para o mercado, para as contas, né, de quem praticou a atividade criminosa. Então, corrigindo aqui, letra C para a gente, resposta correta. Próxima. Sobre lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta. E aqui você tem que prestar bastante atenção, né? Normalmente a gente considera que a gente está analisando para encontrar a correta, mas poderia estar ali, por exemplo, a incorreta. E você bateu o olho na pressão da prova, né, e marcou como se fosse correta, mas estava pedindo a incorreta, ok? O que a gente tem aqui? Tá? Nossa sétima questão. É correto que pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias e metais preciosos não estão sujeitos à lei? É errado, porque sim, eles estão sujeitos, tá? E são ali comércios, né? Empresas que vão ter uma maior vista grossa por parte de quem investiga, né, e, esse tipo de atividade, para justamente ver se não está sendo ali utilizada aquela empresa, né, aquela compra e venda de joias, de materiais que são caros, né, metais preciosos, para fazer ali a colocação, ocultar ou até mesmo a integração, né? Porque muitas vezes eles fazem o quê? Eles ligam uma empresa que vai fazer parte da colocação, outra que vai estar ali para ocultar e outra que vai integrar. Então acaba tendo esse ciclo, né, de investimento por parte dos criminosos para ter empresas que vão ser necessárias do serviço uma da outra para tentar facilitar para eles, né, e dificultar o rastreamento por parte das autoridades. Tá? Mas sim, eles estão sujeitos e sim, eles têm ali um olhar mais aberto, né, mais grosso em cima para ver se a instituição, a empresa não está sendo utilizada para isso, beleza? B. O valor da multa para pessoas sujeitas que deixarem de observar a lei é de até 20 milhões? Então, o que a gente tem aqui, tá? A multa, tá, pessoal? Ela vai ser de até 20 milhões, no caso, né? Então, esse aqui é o valor máximo que será pago, ou pode ser até o dobro, 2 vezes o valor obtido por meio da atividade criminosa, né, prática ilícita realizada. O que isso significa? Significa que é sempre limitado a 20 milhões. Quer dizer, então, se eles conseguiram um ganho de 50 milhões, eles não vão ter que pagar 100 milhões? Ou até 75, né, quando for o caso? Não, porque é limitado a esse teto aqui de 20 milhões. Mas, se for constatado um ganho, por exemplo, de 10 milhões,
pode ser imputado ainda o dobro, né, do valor obtido. Então, até 2 vezes o ganho obtido. Aí chegaria no teto dos 20 milhões. Ou, por exemplo, foi constatado um ganho com atividade de 5 milhões. O que pode ser aplicado? Até o dobro, que nesse caso seria pago pelos criminosos, né, ou deveria ser pago 10 milhões. Mas o teto é sempre até 20 milhões da letra B. O prazo máximo da pena é de 15 anos de reclusão, não, é de até 10 anos, tá? E o prazo para comunicação às autoridades competentes é de 48 horas. Errado, né? Você, lá no desempenho da sua atividade, você, se constatar alguma atividade, né, que é suspeita, buscou informações e mesmo assim está com uma pulga atrás da orelha, o prazo é de até 24 horas da identificação, tá? Da operação, que possivelmente pode ser alguma atividade de crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tá? Então, confirmando aqui, letra B pra gente, correta. Seguindo, a nossa próxima questão fala o seguinte: a legislação referente ao crime de lavagem de dinheiro postula que... Então, aqui, de novo, Lei 9613 de 98. Fala lá pra gente que a simples ocultação ou dissimulação dos valores, né, então alterar a origem deles, é suficiente para cumprir a exigência punitiva? Verdade. Tá lá descrito, também fala pra gente que pessoas que sabiam que seria realizada uma atividade ou que até mesmo participaram e não comunicaram às autoridades podem ser imputadas na mesma penalidade de quem realizou ativa e efetivamente a atividade criminosa. Né? Então a letra A aqui pra gente já é correta. A obtenção do proveito específico? Especificamente não, né? Qualquer tipo ali de simulação ou alteração já é o mínimo necessário, tá? Os crimes são afiançáveis e permitem liberdade provisória? Também não. E ganhar presentes dos clientes pode ser considerado crime de lavagem de dinheiro? Também não entra aqui neste rol, beleza? Então, letra A pra gente é correta. Seguindo, é correto afirmar sobre os crimes de lavagem de dinheiro que... Então, nossa nona questão. A prevenção, ainda que não prevista em legislação, pode ser feita pela observação do princípio do conheça o seu cliente, tá? Então a prevenção do crime, mesmo que não esteja prevista, tá? Ela pode ser feita observando esse princípio? Bom, esse é o básico que você tem que fazer, né? Até para manter atualizado o cadastro do cliente, manter lá todas as informações que você precisa, tá? Vamos ver a letra B. Aquele que converter em ativos lícitos os bens, direitos e valores provenientes de infração penal incorrerá na mesma pena de quem praticou o crime de lavagem de dinheiro. Verdade, tá? Então isso sim é correto, tá? Então o que acontece é que, beleza, tá? O princípio do conheça o seu cliente, ele existe, tá? Até mesmo nas instruções, resoluções do mercado. Por isso que a letra A está errada, tá? A letra B, ele está falando ali pra gente, basicamente o que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que quem sabia, ajudou ou até mesmo não comunicou às autoridades vai estar ali sendo possivelmente aplicada sobre ela as mesmas penalidades de quem ativa e efetivamente praticou. Aquele que utilizar em sua atividade financeira os bens que souber serem provenientes de infração incorrerá em pena inferior? Não, mas sim nas mesmas e faz parte da prevenção direta e efetiva a aplicação das normas de conduta conhecida como barreira de informações. Isso aqui é para segregar as atividades entre áreas com potencial conflito de interesse dentro de uma instituição. Né? Seguindo aqui, quais são os órgãos que têm função de participar e fazer ter efetivo e pleno funcionamento para a PLDFT? Né? Então aqui as instituições que vão auxiliar, né, que vão atuar na investigação também. Então o Banco Central, COAF, instituições financeiras e Ministério Público Militar? Não, Ministério Público Militar não tem nada a ver com isso aqui, tá? Bacen, COAF, IEFES, Ministério Público Federal, Estadual, né, em conjunto da Polícia Federal? Parece que é a nossa resposta correta, porque sim, né, eles vão investigar e vão atuar para efetivamente fazer ali cumprir as normas, regulamentos e que os criminosos sejam devidamente indiciados e penalizados pela atividade, tá? O IFE, né, que seria o antigo nome do COAF, CMN e CVM, além das polícias militares e guardas municipais, não está fora do escopo. CMN, COAF, Bacen, bancos estaduais com auxílio do GAECO. Né? É uma parte lá do Ministério Público. Tá? Mas aqui somente está correta a alternativa letra B. Seguindo então, as regras de suitability determinadas pela CVM são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços que sejam realizados por meio de contato pessoal apenas, contato pessoal ou telefônico apenas,
contato pessoal ou comunicação escrita, contato pessoal ou qualquer meio de comunicação, né? Então sempre que tiver aqui um apenas, tão somente, você presta atenção, porque é restritivo apenas aquelas situações. Então pode estar deixando, lendo rápido ali, né, alguma alternativa que seja mais completa. Então a letra A, a letra B e a letra C estão incorretas por isso, são bem restritivas. A letra D, por outro lado, contato pessoal e qualquer outro meio de comunicação. Essa aqui sim é a nossa resposta correta. Seguindo, a gente tem o seguinte: o fato de o IGPM estar consistentemente maior que o IPCA, né? O IGPM é uma inflação, né? Mas é medido pela iniciativa privada, pela FGV, e o IPCA pelo nosso IBGE, né? Nos leva a supor que, então, os preços no atacado estão subindo menos que os preços no varejo, os preços na construção civil estão subindo menos que no varejo, a taxa de juros vai subir no curto prazo, ou os preços no atacado estão subindo mais do que no varejo, tá? Então, o IPCA, sim, ele vai considerar muitas vezes ali o varejo, né? Mas o IGPM, por sua própria composição, né? O IGPM ele tem 60% da sua composição sendo do IPA, que é o índice de preços ao atacado. Então, dessa forma, a gente pode sim supor que os preços do atacado estão subindo de forma mais consistente em níveis superiores que o próprio IPCA, beleza? Então, só dizendo aqui, ó, 30% do IGPM é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, e os outros 10% são do Índice Nacional da Construção Civil, tá? Que mede ali a variação dos preços no setor de construção civil. Letra D, nossa resposta correta. Seguindo, a gente tem o seguinte: o PIB é um indicador que mede a produção de um país e que é calculado com base nos bens, né? Então, quais bens? Para não haver duas vezes a inserção de valores, né, que são gerados por meio desde a fase de produção, comercialização, negociação, né, dos bens que são produzidos no país, tá, são considerados os bens e serviços finais. Tá? Então, intermediários estão fora, justamente pelo fato de que poderia colocar ali um dado irreal por considerar duas vezes, né, o mesmo valor, por isso que a gente considera apenas os valores finais, né, que terão taxa real positiva se a taxa nominal for inferior à inflação? Não, se a gente tem uma inflação maior do que uma taxa nominal, a gente vai ter uma rentabilidade negativa. De capital também não, aqui está incorreto, tá? Seguindo, considere dois títulos com os mesmos prazos de vencimento e taxa de remuneração diferindo apenas quanto ao regime de capitalização de taxa da remuneração. Em relação ao resgate desses títulos, é correto afirmarmos que, então, quando a gente tem a capitalização, a gente tem a simples e a composta. A simples utiliza taxas proporcionais, que vão trazer ali basicamente o mesmo valor todo mês, não terá incidência de juros sobre juros, que é o que acontece nos juros compostos, né? Maravilha dos juros compostos junto da taxa equivalente. Tá? Então, se o título for resgatado antes do primeiro período de capitalização, a composta terá maior rentabilidade? Será? E se o título resgatado antes de completo o primeiro período de capitalização, a capitalização simples terá maior rentabilidade. Então, o que acontece? Na capitalização simples, tá, a gente vai ter sempre a mesma taxa, o mesmo valor. Se a gente está falando da composta, a gente teria que fazer ali uma equivalência para o período. Então, se não completou o devido período, a gente vai acabar tendo uma rentabilidade inferior por conta desse ajuste que a gente tem que realizar, né? Então, uma das formas, né, a gente fazer esse ajuste é elevar ao período que a gente quer pelo que a gente tem. Então, por exemplo, resgatamos antes de completar um período inteiro, né, que seriam 30 dias, 31. O que vai acontecer? A gente vai acabar tendo uma rentabilidade menor por não ter findo o período de capitalização. Então, a letra A de fato está errada. E a letra B, como na capitalização simples, né, a taxa proporcional vai ser sempre a mesma todo mês, tá? Independente do período, ela vai acabar tendo uma rentabilidade maior, certo? Que mais? Se os títulos resgatados depois de completar o primeiro período de capitalização, a capitalização simples terá maior rentabilidade? Talvez não temos como afirmar. Tá? E os títulos terão a mesma rentabilidade independente. Errado, né? De fato aqui a letra B é a correta, certo? Por conta de ser o mesmo juros, sempre os mesmos valores que incidirão sobre o valor aplicado, tá? Próxima questão. Analistas estimam que o PIB brasileiro terá uma retração de 3% para 2021, né? Para tentar melhorar o cenário acima descrito, ou seja, estimular o crescimento por meio de políticas monetárias, o que o governo poderia fazer, tá? Então, aqui, pessoal, quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de controlar a quantidade de dinheiro que está na economia. Se
vai ter uma retração, isso é ruim, porque a economia vai encolher. Dessa forma, analisando as nossas alternativas, elevar a taxa Selic não seria útil. Por quê? Porque nesse caso elevaria a taxa básica de juros, o dinheiro ficaria mais caro, os empréstimos também, acabaria restringindo, né, o consumo e muitas vezes isso acontece quando a gente tem um momento de inflação muito alta, né? A gente precisa aumentar a Selic para manter e reduzir a inflação para dentro da meta, né? Então, ao elevar a Selic não estimularia. Aumentar os gastos do governo para gerar mais consumo, aqui seria uma política fiscal, né? Sempre que falar de gastos é política fiscal. Aumentar o compulsório, mesmo raciocínio da Selic, né? Você deixa de disponibilizar um valor maior para as instituições pelo compulsório se elevá-lo, né? Porque daí elas têm que direcionar mais recursos, né? Um percentual maior dos depósitos que elas recebem lá para uma conta não remunerada no Banco Central. Então, reduzir o compulsório seria uma política, né, que estimularia o crescimento, assim como redução da taxa Selic. Sobrou o quê? Comprar títulos no mercado através do open market, né? Então o Banco Central vai lá com os dealers, né, desse mercado de títulos públicos federais, e aí o que ele faz? O Banco Central ele compra dos dealers, que anteriormente compraram dele. Se o Banco Central está comprando, ele está pagando para as instituições e elas recebem esse valor, entregam o título e, portanto, com o dinheiro da venda, elas têm mais caixa, né, mais dinheiro para poder disponibilizar para os seus clientes, fomentar a economia e conceder financiamentos também, estimulando assim o crescimento, ok? Letra A, resposta correta para a gente. Próxima. Os indicadores de atividade são utilizados para avaliar o grau de instrução de um país, tá? Então, indicadores de atividade, a gente está falando aqui de indicadores voltados para finanças e economia. Avaliar o grau de instrução não seria o que seria o objetivo, né, desses indicadores. Avaliar o desempenho econômico de um país? Sim, porque são indicadores econômicos, indicadores financeiros. Então a gente vai avaliar eles para ver se um país está crescendo, está se desenvolvendo ou está encolhendo, né, com a sua economia diminuindo, certo? Então, letra B é a resposta correta. Avaliar o nível geral de preços de um país ou o nível de arrecadação. A gente tem alguns outros indicadores que vão ser complementares para a gente avaliar o desempenho econômico do país para ver se ele está crescendo ou encolhendo, tá? Letra B correta. Próxima questão. No Brasil, o índice de preço cuja taxa de variação é adotado como meta de inflação é o quê? Então aqui ele está perguntando basicamente para você qual é o índice oficial de inflação do país. E lembra que a gente falou há pouco, né, sobre o IGPM. O IGPM ele não é oficial, tá? E ele é da iniciativa privada. Então ele não é o oficial, o IPA, portanto, né, como faz parte do IGPM, né, da composição dele também não, e o INCC, muito menos, sobrando aqui o IPCA, que é lá divulgado, né, e calculado pelo IBGE, beleza? Próxima questão. Dado uma taxa nominal de 10% e a inflação de 4%, qual é o cálculo para obter a taxa real? Então, isso aqui é uma pergunta mais conceitual relacionada à fórmula que você vai ter que aplicar, né, caso tivesse cálculo na sua prova, para encontrar a taxa real, né? Isso aqui também é chamado de fórmula de Fischer. Então, para isso, o que a gente faz, né? Ó, fórmula de Fischer, a gente pega 1 mais a taxa nominal, tá? E divide por 1 mais a inflação, que no nosso caso é dado pelo IPCA, certo? 1 menos vezes 100, a gente encontra a taxa real. Portanto, o que a gente tem? 1 mais taxa nominal vai dar ali pra gente 1,10, né? Sempre usando o decimal dividido por 1,04. E aí, o que a gente tem? A gente tem que ainda, após isso, subtrair 1 e multiplicar por 100 para colocar de volta em base percentual, tá? Então, dessa forma, não é a letra A porque ela multiplica primeiro e depois subtrai, a letra B inverteu a inflação, IPCA e a taxa nominal, a letra C também, e a letra D é aqui a nossa resposta correta, porque ela divide a nominal pela inflação, subtrai 1 desse resultado e multiplica por 100. Próxima questão fala o seguinte: a taxa calculada a partir da média das taxas de câmbio registrada em operações por dealers de câmbio, tá, em determinado dia, divulgado pelo Banco Central, é conhecida por. Então isso aqui ele está perguntando para você qual é o nome da taxa que é divulgada pelo Banco Central, que é a
taxa, né, medida oficial de moedas estrangeiras. Qual moeda? Só do dólar? Não, pode ser do dólar, do euro, da moeda chinesa, que eu sempre esqueço o nome, de qualquer moeda, né? E essa taxa, ela se chama PTAX. E ela é lá divulgada pelo Banco Central do Brasil, né? A PTAX, ela é calculada com tomadas de preço entre as 10 da manhã até as 10h10, das 11 da manhã até as 11h10, do meio-dia até o meio-dia e 10 e da 1 da tarde até a 1h10. Né? Quem que faz essa consulta? O Banco Central junto aos dealers de câmbio, que são instituições importantes na negociação de câmbio, né? De troca de moedas ali. Então, taxa de câmbio não, dólar turismo não, paralelo também não, e sim PTAX, beleza? Seguindo aqui, um banco ele disponibilizou para o seu cliente investimentos em ações e em CDBs pré-fixados de sua própria emissão. Os riscos incorridos nos investimentos são exclusivamente, então ele quer saber aqui os riscos que existem no mercado de ações, né, nas ações e no título pré-fixado. O que acontece? No caso das ações, a gente não vai ter o risco de crédito, porque as ações não são título de crédito, elas são títulos que te dão a participação, o direito de receber um dividendo, por exemplo, se a empresa pagar, por meio ali da participação que o investidor tiver naquela empresa, dada pela quantidade de ações. Então, nas ações a gente vai ter o risco de mercado, que é a oscilação, a variação no preço dos ativos e também de liquidez, que a liquidez aqui se refere à facilidade que você terá para transformar de volta aquelas ações, se você precisar vender, no valor monetário justo delas, tá bem? E já no CDB você vai ter o risco de mercado, tá? Porque se a taxa de juros subir vai influenciar na precificação no valor do seu CDB. Você vai ter o risco de crédito, porque isso está relacionado com a possibilidade de você tomar ou não um calote. Então, como é um título de crédito, né, você está emprestando dinheiro de fato para a instituição, você pode acabar não recebendo. E também tem a liquidez, que se você precisar vender, talvez você não consiga vender, dada a falta de negociação desse ativo, tá bem? Então, no caso aqui, a gente tem a letra A, a letra B e a letra C incorretas, letra D incorreta, a letra C como sendo a única correta aqui pra gente, tá? Seguindo, o que a gente tem? Quais os principais riscos normalmente encontrados em investimentos financeiros, né? Então, os que você mais vai encontrar são os riscos de mercado, de crédito e liquidez, na letra A. O operacional é mais aprofundado, né, relacionado à operação de uma companhia. A alavancagem é bem mais aprofundado também, né, para você encontrar se a empresa está ou não utilizando mais recursos de terceiros. E a letra D, né, misturou ali um pouco de cada coisa, tá? Letra A correta. Seguindo, a gente tem o seguinte enunciado. Os riscos potenciais de uma carteira de ações. Acabamos de falar, né? Ações é mercado e liquidez, tá? Crédito não, porque você não vai ter o direito contra a companhia, né? Se você tomar um calote. Você, com ações, você é sócio da companhia. Então, não é um título de crédito, e sim um título que te dá uma participação no resultado da empresa. Portanto, aqui a gente tem como corretas apenas 1 e 2, beleza? Porque a 3 é falsa. Letra B pra gente aqui, corrigindo e podemos seguir, tá? O seu cliente, diz o enunciado, ele procura o melhor produto de investimento. Qual que você vai indicar? O que é mais conservador da sua prateleira? Se ele for conservador, talvez, mas lembra sempre que o melhor produto de investimento é aquele que está mais adequado aos objetivos que o cliente deseja alcançar por meio do investimento, tá? Então pode ser um mais conservador, pode ser mais moderado e pode ser um mais agressivo arrojado. Vai depender do que vai ajudar ele a alcançar o objetivo dele, tá? Apresentou melhor rentabilidade passada? Rentabilidade passada não é garantia de forma alguma de rentabilidade futura, tá? E ajuda você a cumprir a meta do mês. Aqui você estaria, né, de certa forma, com um conflito de interesse e, portanto, não tem como ser a resposta correta, apenas a letra D. Aquele que atende os objetivos de investimento que vão ajudar ele a alcançar o que ele busca no futuro, tá bem? Dado o investimento ABC e XYZ, que apresenta maior risco de crédito, o investimento XYZ vai apresentar maior rentabilidade em função do quê? Então, por que o XYZ, que tem o maior risco de crédito, vai trazer para a gente uma maior rentabilidade? Por conta do prazo de duração em relação ao ABC, né, o XYZ é maior? Simplesmente por isso não.
em função da maior possibilidade de não pagamento de ABC. Opa, pera lá, a gente está falando que o XYZ é mais arriscado que o ABC. Então, o ABC ele tem mais possibilidades de te pagar do que o XYZ. Está errado a letra B. Em função do maior prazo de duração do investimento, não temos nenhuma informação relacionada à duração do investimento, então não tem como ser a correta, sobrando aqui a letra D. Então ele vai te apresentar maior rentabilidade justamente pelo fato de ter uma maior possibilidade de você tomar um calote e não receber os valores. Quanto mais arriscado, maior deve ser a rentabilidade requerida pelo investidor e maior a quantidade de juros a ser pago pela empresa, né, pelo investimento que está ali com maior risco de crédito e, portanto, precisando ali de recursos, indo ao mercado captar. Tem que pagar mais porque é mais arriscado, beleza? Letra D pra gente. Próxima questão. Quanto menor for o prazo de um investimento, né? Então, maior será o risco aceito pelo investidor, menor será o retorno do investimento, menor a liquidez ou menor tende a ser o retorno exigido em função da sua maior liquidez, né? Então, o que a gente tem? Quanto menor o prazo de um investimento, significa que ele é um investimento de curto prazo, vai vencer em 6 meses, 1 ano. Isso significa que maior será o risco aceito? Sempre. Não podemos afirmar, né? Porque pode ser ali um título mais arriscado sim de curto prazo, mas não necessariamente o investidor vai aceitar tomar esse risco. Menor será o retorno do investimento sempre? Não necessariamente, não podemos afirmar somente com essa informação aqui do prazo, tá? Menor será a liquidez do investidor normalmente? Se ele vence em menor prazo, significa que a liquidez é maior porque ele vai receber mais cedo. Então, está incorreta a letra C. E letra D, quanto menor for o prazo do investimento, menor tende a ser o retorno. Por quê? É uma tendência, tá? Justamente pelo fato de que vai vencer em pouco tempo. Então, é um investimento de curtíssimo prazo. Você vai receber com a maior probabilidade, né, talvez, imaginando uma situação hipotética, justamente por conta ali de o prazo ser menor. Prazo menor, menor risco. Maior liquidez, justamente porque vou receber antes. Então eu vou exigir menos por conta dessa hipotética certeza que eu tenho aqui, tá? Letra D é a correta. Seguindo aqui, fundos de investimento. Um fundo usa os recursos, tá, provenientes das aplicações realizadas por cotistas para fazer o quê? Para vender ativos? Não, ele vai ter que realizar a compra de ativos para, então, fazer o valor investido pelo acionista, né, pelo cotista, virar cotas e, em cima das cotas, ele será rentabilizado. Mas vender ativos? Não. Quando que ele vai vender? Quando forem solicitados resgates por parte dos seus cotistas. Aumentar a rentabilidade? Não necessariamente, né? Ele vai investir, né, esses recursos para aumentar ali o patrimônio e, consequentemente, em cima disso, o cotista ter uma rentabilidade. Mas não é puramente, né, que essa aplicação vai trazer um aumento na rentabilidade. Vai depender do objetivo, da estratégia, né, como que são os ativos investidos, né, e tudo mais. E, claro, além de tudo, o mercado, como que está o ciclo, em que momento está, para ser ou não rentabilizado de forma mais eficiente. Diminuir a rentabilidade? Mesma situação, não temos como afirmar. Mas sim, na letra D, ele vai utilizar para comprar ativos. Seguindo, um fundo de investimento que apresenta maior liquidez é aquele que, na ocasião do pedido de resgate, faz o quê? Então, liquidez aqui nos fundos, né, significa que, por exemplo, D mais 0 significa que você vai solicitar o resgate num dia e 0 significa que no mesmo dia você vai receber o resgate. D mais 1 significa que, a partir do dia que você solicitou o resgate, tem mais um dia útil para você receber o dinheiro após transcorrido esse prazo, tá? D mais 30, o que significa que a partir do dia que você solicitou no dia D, 30 dias à frente é que ocorrerá a liquidez. Então, letra D, o valor da cota é D mais 1 e o crédito em D mais 1? Não, porque não é tão líquido quanto as outras alternativas, tá? Então, o valor da cota é D mais 1 e o crédito em D mais 4 é mais extenso, o valor da cota é D0 e o crédito é em D mais 1, ou na correta, que é a letra A, né? O valor da cota é D0, então você já sabe no momento do investimento, e o crédito é online, você recebe no mesmo dia os valores, tá certo? Seguindo aqui, o administrador, né, que é a instituição responsável por toda a parte burocrática do fundo, ele pode fechar o fundo que seja voltado ao investidor comum, ao investidor de varejo para novas aplicações, desde que ele faça o quê? Então, fechou o fundo, né, um cenário hipotético, sem liquidez no mercado, então fechou para aplicações, não vai receber novos aportes. Ele pode fazer isso para o investidor de varejo? Pode, com uma condição, tá? Qual condição? Desde que ele feche também para resgates? Não é esta.
Desde que solicite autorização à Assembleia de Cotistas, se é uma situação extraordinária, pode não ser suficiente o tempo para aguardar a Assembleia. Desde que a medida se aplique tanto a novos quanto a antigos cotistas, o que significa? Quem é cotista novo não pode aplicar mais e quem já era cotista há um prazo maior também não poderá fazer a operação, né, de solicitar aqui os resgates. E somente em casos de extrema falta de liquidez. Então, falta de liquidez, não tem como vender os ativos porque não tem negociação. A correta aqui é a alternativa letra C. Próxima, a aplicação no mercado de derivativos para fundos de investimento é livre? Todos podem aplicar? Talvez, vamos ver. Somente fundos ativos podem aplicar em derivativos? Alguns passivos podem aplicar desde que para hedge e esteja informado no regulamento, ou somente alavancados podem aplicar em derivativos, né? Então, os derivativos da pessoa, CPA 10 não cai derivativos. Por que está falando? Porque é relacionado aos fundos de investimento. Os fundos, tanto ativos quanto passivos, eles podem utilizar do mercado de derivativos, que você vê na CPA 20, para fazer uma proteção na sua carteira, por exemplo. Então ele está lá comprado em BOVA11, em Bovespa, mas ele não quer vender essas ações porque ele acha que no curto prazo vai ter uma queda e depois uma alta e, portanto, ele entra vendido em futuro, né? Por exemplo, fazendo assim uma proteção na sua carteira. É livre? Todos podem? Não, não é livre, tá? Somente ativos? Não. E somente alavancados? Não. Os ativos podem, mas alguns passivos também podem fazer essa estratégia para proteger, né, fazer um hedge ali, uma proteção, e deve estar informado lá no respectivo regulamento que é permitido esse tipo de operação. Próximo. Quando o cliente adquire cotas de um fundo, o que ele estará? Depositando dinheiro no caixa da instituição? Não, porque existe o CNPJ do fundo e o CNPJ da instituição. Ele investe no fundo. Contratando uma prestação de serviço? Sim. Por quê? Porque ele está contratando um serviço de gestão de recursos, porque tem um gestor lá no fundo que é o responsável por comprar os ativos para a carteira do fundo, conforme o objetivo, né, dada a estratégia para alcançar esse objetivo. Então ele contrata essa prestação de serviço de gestão de recursos. Letra B. Predeterminando a rentabilidade, não existe garantia de rentabilidade no mercado e garantia do administrador muito menos, tá bem? Seguindo aqui, um fundo de renda fixa sem carência terá variação na quantidade de cotas na ocasião das aplicações e resgates do investidor e também quando. Então, somente na cobrança de taxa de administração e despesas. Quando a gente está falando de taxa de administração, ela é deduzida diariamente. Então, não é somente quando dessa ocasião, mas sim diariamente ocorre essa cobrança, né? Na ocasião da cobrança da administração, despesas e performance, quando houver, sim, o que é a taxa de performance, né? Perdão. Na ocasião da cobrança da administração, despesas do fundo e taxa de performance quando houver. Bom, fundo de renda fixa, né? Algumas situações pode haver a cobrança da performance, mas são algumas situações bem específicas, tá? Quando houver, será que isso vai impactar a quantidade das cotas? Não vai impactar a quantidade, vai impactar no patrimônio do fundo. Como a gente está falando aqui na quantidades, a gente tem que lembrar que existe em renda fixa, multimercado e fundos cambiais um mecanismo chamado de come-cotas, que ele come as suas cotas de fato. É um mecanismo que o governo utiliza para antecipar o imposto de renda, né, nos meses de maio e de novembro. Então aqui, na ocasião de administração, despesas e performance, não está sendo relacionado à quantidade de cotas, tá bem? Mas a letra C, na ocasião da cobrança do imposto de renda, que ocorre no último dia útil dos meses de maio e de novembro, que é o come cotas, tá? E também, lá no resgate, você vai ter a incidência deste imposto, tá? Então, letra C pra gente, resposta correta. Com relação aos FIIs, né, que são os fundos de investimento em cotas, então o fundo de investimento em cotas do fundo de renda fixa, ele vai comprar cotas de um fundo de renda fixa em específico. Nunca pode comprar cotas de fundos administrados por outras instituições? Bom, pode se for essa a estratégia. Tem uma taxa de administração superior à dos fundos de investimento? Não necessariamente, né? Pode ser, inclusive, menor, tá? Em algumas situações, porque os FIIs eles são para o investidor de varejo ter um maior acesso, tá, a esses produtos que normalmente são mais restritos por conta de valores ou de risco, tá? São exclusivos e só podem ser acessados por qualificados? Não, tá? Mas sim, o FII ele tem que ter pelo menos 95% do seu patrimônio investido em outros fundos de investimento. Pode ser de um fundo de mesmo administrador ou de outro administrador, tá bem? O investidor que possui um fundo em carteira com
prazo médio de 362 dias e depois de 3 anos resolver resgatar, quanto que ele vai pagar de imposto de renda, né? E você tem que lembrar lá da tabela regressiva do imposto, aquela que começa em 22,5% e termina em 15%. Quando a gente está falando de prazo médio de 362 dias, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um fundo que ele é de longo prazo, porque a regra fala que para ser considerado como de curto prazo para incidência de imposto, né, tem que ser um prazo médio de até 60 dias, certo? Ou menor do que isso. Se o prazo médio que ele fala aqui é de 362, não está sendo como curto prazo e sim de longo prazo. Então a letra A, a letra B e a letra D não servem muito para a gente, né? Porque justamente 362 dias é o prazo médio, então ele é longo prazo, e 3 anos depois a gente tem ali 360, 720, 1080 dias. Então nesse caso passou lá do prazo necessário como mínimo para ser tributado aqui na menor alíquota de 15%, tá bem? Seguindo, percentual mínimo do lucro auferido que fundos imobiliários devem distribuir aos seus cotistas, né? Então a regra ela fala pra gente que pelo menos 95% deve ser distribuído e os outros 5% devem ficar lá para custear as despesas, tá? Isso está na lei que trata sobre fundos imobiliários, beleza? Então 95% é o que será distribuído por essa classe de ativos, tá bem? Seguindo aqui, a incorreta precificação, né? Então, não utilizar a marcação a mercado em fundos abertos pode acarretar perda para quem? Então, a marcação a mercado ela vai precificar diariamente pelo preço que o ativo poderia ser vendido. Quando a gente não tem essa precificação sendo realizada da maneira correta ou até mesmo a não realização da mesma, a gente vai ter que alguns cotistas podem se beneficiar, né, de oscilações nos preços dos ativos e acabar tendo um ganho maior, o que em relação aos outros cotistas, né, seria ilegal, né, incorreto, porque como todos são cotistas do mesmo fundo, as cotas terão o mesmo valor ali de precificação diária, tá certo? Então, em fundos abertos, vai causar perda para o administrador? Não. Para o distribuidor? Também não. E para o gestor? Não. Mas sim para os cotistas que entraram depois em relação aos que entraram antes, ou que estão comprando no dia em que está tendo uma venda dessas cotas, né, pelos cotistas para aproveitar e ter um ganho maior em relação aos demais por conta dessa má precificação, tá certo? Considere um fundo que não contém a denominação crédito privado em seu nome e aplica mais de 30% do patrimônio em títulos privados, tá? Então, para ser considerado como crédito privado, ele tem que investir mais de 50% do seu patrimônio. Porém, esse aqui, ele não contém a denominação de crédito privado no seu nome, mas ele aplica mais de 30%. Fala pra gente que é 50% ou mais? Não, tá? Mas ele deixa claro no enunciado que 30%, mais de 30% do patrimônio está em títulos privados. O que esse fundo deve fazer, né? Então, mesmo não tendo a denominação de crédito privado no nome, ele tem uma parte relevante da carteira em títulos privados, né? Emitidos por instituições que não são o governo, por exemplo. O que deve ser realizado nessa situação aqui? Exigir uma assinatura do termo de ciência de risco de crédito, que pode ser feita pelo meio eletrônico, exigir a assinatura do termo de ciência do risco de crédito, mas não pode ser por meio eletrônico, não precisa exigir a assinatura do termo de ciência do risco de crédito e não precisa colocar um alerta nas informações complementares no formulário, ou não precisa exigir a assinatura do termo de ciência, mas precisa alertar lá no formulário, né? Essa aqui é a nossa resposta correta. Por quê? Porque pela regra ele não é de crédito privado. Porque para ser de crédito privado, precisa constar a denominação no nome e pelo menos investir mais de 50%. Ele fala que investe mais de 30%, mas não especifica que se é 50% ou mais, tá certo? Então, nesse caso, ele não tem a necessidade de exigir essa assinatura, mas ele deve sim colocar um alerta para que os investidores, eventuais investidores, vejam a informação e estejam cientes do risco que será incorrido, tá bem? Sobre a tributação em CDBs, né? Então, a tributação lá pela tabela regressiva, né, que ela começa em 22,5% e termina em 15%. A tributação é paga via DARF? Não, tá? Nesse caso de renda fixa, a tributação, né, o imposto, ele é retido na fonte pela instituição ali que está custodiada, tá? A tributação é retida na fonte somente na data de resgate? Será?
Vamos ver, não está falando para a gente que paga cupom. Por quê? Se pagasse cupom, teria tributação também sobre os cupons pagos. Então essa aqui é correta. A tributação do pré-fixado é diferente do pós-fixado? Nada a ver, é a mesma coisa. E ocorre semestralmente? Não, tá? E sim, vai ocorrer no resgate e é retida na fonte. Tá? Letra B pra gente. Próxima questão, a bonificação no mercado de ações. Né? A bonificação é a empresa dar gratuitamente ações, tá? Que ela emitiu para os seus já então acionistas. Então a distribuição do lucro no período em forma de ações para capitalizar a companhia. Distribuição em dinheiro? Não. Bonificação é sempre em ações. Distribuição de parte do lucro também não. Pagamento ao acionista em ações a título de remuneração das reservas constituídas pela empresa. Ou a letra C, distribuição gratuita de novas ações por incorporação de reservas no capital social. Então a empresa ela pega lá essas reservas e incorpora, né, gerando assim e emitindo novas ações para os seus já então acionistas, beleza? Próxima questão, e já estamos chegando no final, sobre títulos públicos federais, né? São emitidos pelo Tesouro para financiar a dívida pública do governo. Apresentam sempre remuneração pré-fixada? Não. Pode ser pós, pré com juros, híbrida, né? Então IPCA mais com ou sem juros. Então, proporciona na letra B lucro ao investidor quando o preço de resgate for superior ao de aquisição. Então, sim, né? De certa forma você teve ali a incidência da remuneração dos juros sobre o valor que você investiu. Pode ter seu rendimento indexado à inflação apenas, está errado. Tem rendimento real quando a taxa nominal for inferior à inflação. Se você está tendo uma taxa nominal menor que a inflação, você vai ter uma rentabilidade negativa, ok? Seguindo aqui, a gente tem o IGPM e o DI. Tá? A composição é a mesma e são calculados pelo IBGE? Não, né? O IGP é da FGV. A composição é a mesma, os períodos coletados são os mesmos. Um primeiro é calculado pelo FGV e o segundo pelo IBGE? Não, ambos pela FGV. Os períodos de coleta são os mesmos? Sim, tá? E ambos são calculados pela FGV e a composição é distinta? Tá? Não, né? O que acontece? É a letra D. É a mesma, eles são calculados pela FGV, porém os períodos de coleta são distintos, né? Um considera o mês cheio e o outro pega de determinado dia, né? Do dia 15 ou do dia 21 de um mês até o dia 20 do outro, beleza? Seguindo aqui, a NTNB está atrelada à variação do... Isso aqui também é conhecido atualmente como Tesouro IPCA+, onde você vai receber a inflação mais uma taxa de juros fixada, né? Você tem que saber esse nome porque pode cair das duas formas lá na sua prova. IGPM não, taxa Selic não, dólar não e sim IPCA, tá certo? Na aquisição de debêntures remuneradas a 105% do DI com pagamento semestral de rendimentos, o que acontece? Tá? O debenturista é responsável pela retenção e recolhimento do imposto? Ele não é esse responsável, e sim a instituição onde está sendo ali utilizada, né, para negociação. Os rendimentos serão tributados pelo imposto retido na fonte de forma antecipada quando da emissão também não, somente se houver, né, efetivamente o pagamento. Estão sujeitos à incidência do imposto a uma alíquota única? Não, porque eles vão regredindo, né? Então, o responsável pela retenção e recolhimento é a instituição que efetivamente realizar os pagamentos, tá certo? Entende-se por ativo de renda variável cuja remuneração ou retorno de capital não podem ser determinados no momento da aplicação? Faz sentido, porque vai variar, você não sabe o quanto que você vai receber, né? Então, como a gente está falando renda variável, né? Vai variar para cima, vai variar para baixo, você não sabe o quanto que você vai efetivamente ser remunerado. São corrigidos por taxas pós-fixadas é renda fixa, determinados por variação dos juros é renda fixa e taxas flutuantes seria renda fixa também, né? Renda variável, varia, a gente não tem como, varia, né? Vai variar e a gente não tem como determinar, ok? Quando o investidor opera no mercado de renda variável, operações do tipo day trade e obtém lucro, o imposto de renda sobre a aplicação, e aqui você vai lembrar de uma vez por todas, tá? O investidor ele vai ter que realizar a apuração e o pagamento até o último dia útil do mês subsequente, que é o mês seguinte ao que a operação foi realizada. No day trade, a gente tem 1% de imposto de renda retido na fonte, né, sobre o lucro da operação, e ao todo você paga 20% de IR, tá? E a responsabilidade é do investidor. Então, deve ser recolhido pelo investidor e a alíquota é 15%? Não. Recolhido pelo investidor via DARF, a alíquota de 20% sobre o rendimento sem retenção na fonte? Não, porque existe a retenção na fonte, que é de 1%. A letra A está errada porque ele fala 20% e 0,005 retido na fonte. Quando a gente tem operações normais, que são aquelas não day trade, aí a gente vai ter
0,005 retido na fonte sobre o valor total da operação e 15% ao todo a ser pago de imposto. Tá? Correta a letra B. Nas nossas últimas questões sobre a tributação em LCA, podemos afirmar, né, que será. Então, LCA são isentas para pessoa física, né, LCI e LCA, e pessoa jurídica vai pagar de acordo com a tabela regressiva. Portanto, pessoa física está isenta, letra B, C e D estão incorretas para a gente, tá certo? Na portabilidade de um PGBL, os recursos envolvidos devem ser entregues a quem, né? Então, você está lá com um PGBL em uma instituição, você quer fazer a portabilidade para um PGBL em outra instituição. Então, o que vai acontecer aqui, tá? A gente vai ter ao cliente sem dedução de impostos? Não, não é ao cliente, tá? A seguradora do novo PGBL sem a dedução de impostos? Sim, né? Para o cliente não faz sentido porque ele está portabilizando de uma instituição seguradora para outra. Então, o imposto PGBL ele é cobrado lá no final sobre o valor total acumulado. Ao cliente não faz sentido e após dedução de impostos também não, beleza? Seguindo aqui, sobre os planos do tipo VG e PGBL, está correto o que se afirma em: primeiro, a portabilidade é permitida de VG para PG? Errado, só de VG para VG e PG para PG. O VGBL não há abatimento na contribuição efetuada da base de cálculo do imposto de renda. No VGBL, a gente não terá essa possibilidade, né, de realizar o abatimento, né, de até 12%, que é como ocorre e pode ocorrer no PGBL. Então, a 2 está correta e 3, o contribuinte que declara seu ajuste do imposto pelo formulário simplificado se beneficia do PGBL. Errado, né, porque no simplificado ele não inclui lá os custos e despesas, que é apenas permitido no completo. Então, a 3 está errada, apenas 2 é correta. O Kleber trabalha atualmente numa empresa conceituada no Brasil e apenas temos estas informações, além que ele possui 24 anos. Então ele tem um longo prazo até conseguir se aposentar. Ele quer saber qual a previdência complementar e o regime de tributação que seria indicado para este cliente. Então, VGBL compensável? Não, né? Talvez não faça tão sentido assim o VGBL, né? Porque ele tem um longo prazo, tá? Por mais que ele não diga ali pra gente o quanto que ele recebe, a gente pode imaginar que com o passar dos anos ele vai ter ali um crescimento na sua receita, né, na sua renda, e por isso ele pode ser beneficiado do PGBL, tá? Mas atualmente não é isso que ele quer saber, ele quer saber qual o produto e o regime nessa situação aqui, 24 e trabalha numa empresa conceituada. Então, VGBL compensável utiliza lá a tabela progressiva do imposto. Como ele tem um longo prazo até se aposentar, não faz muito sentido para ele isso aqui, tá bem? Compensável tá fora, a gente fica com o PG e com o VG, tá? Como a gente não tem informação da renda dele, vamos de VGBL. Por quê? Porque no VGBL a gente tributa apenas o rendimento, enquanto no PGBL tributa-se o todo, tá bem? Então, como não temos informação da renda, pode não fazer sentido o PGBL para ele. Penúltima questão, nos planos de previdência tipo PGBL, com regime de tributação compensável, que é a tabela progressiva, o IR de 15% na fonte, e sempre terá, será sobre o quê? Lembra, VGBL sobre o rendimento, PGBL sobre o todo que foi acumulado. Então, C e D estão fora, o valor total resgatado, e não haverá valores adicionais? Pode haver sim valores adicionais, dependendo ali da renda, né, da quantidade que fora acumulada ou que venha a ser convertida em rendimentos mensais, ok? E a nossa última questão fala o seguinte: um investidor quer decidir entre dois PGBLs que têm composição semelhante de carteira. Para saber qual vai proporcionar maior rentabilidade, o que ele deve avaliar? A taxa de carregamento? Deve avaliar, mas não apenas ela. A administração? Não apenas ela. Performance? Não temos taxa de performance em FIAs, né, que são os PGBLs, tá, e VGBLs. Portanto, ele deve considerar administração e carregamento para ver se um vai trazer maior ou menor rentabilidade. Por quê? Maiores taxas significa que você vai ter uma menor quantidade de dinheiro trabalhando para você por conta da cobrança destas taxas, beleza? Então aqui correta a letra C para gente. E com isso a gente termina aqui o nosso simulado da CPA 10, né? Agradeço a sua presença, espero que você esteja gostando bastante da experiência e a gente vai continuar trazendo aqui para vocês mais conteúdos relacionados a simulados, né? Que a gente vai fazer aqui diretamente na nossa plataforma, ok?